Vamos nós, hein? Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Abrindo o Jogo. Essa noite nós vamos entrevistar uma pessoa que tem muita ligação com a história de Petrópolis. Eu sempre falo para vocês que a gente só traz pessoas que influenciam a vida de Petrópolis e que são importantes para Petrópolis. De outro jeito, não estariam sentados aqui do meu lado. Essa noite, nós vamos entrevistar uma pessoa conhecida de todas, extremamente ligada com as origens de Petrópolis, que é Dom Francisco de Orleans e Bragança, amigo pessoal há mais de 40 anos, né, Francisco? Mais de... Vamos botar aí com 50 e tantos anos. Não vamos falar mais, que senão vai achar que senão pega mal, né? A gente se conhece há muito tempo e o Francisco é uma pessoa que, em função das suas origens, poderia estar deitado em berço esplêndido, mas muito diferente disso. O Francisco é uma pessoa que é empreendedora, hoje age em várias áreas empresariais e a gente gostaria de dar boa noite para ele, para que ele pudesse falar com a população de Petrópolis das coisas que ele está fazendo. Nós vamos fazer várias perguntas e eu vou passar para ele a palavra para que ele dê boa noite a todos aí. Boa noite, Francisco. Boa noite, ouvintes. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, pessoal da Baunfest, toda a cidade aqui nessa interessante festa de Petrópolis, na qual nós participamos também de alguma maneira. E principalmente boa noite também a você, Marco Falcone, por essa iniciativa de estar com esse telão tão bonito aqui, fazendo mais a cada vez essa feira ter uma surpresa para nós aqui. Eu tenho visto que você tem cada vez mais se empenhado em novas atividades, né? Que eu me lembre, você primeiramente agiu na área de impressos, jornalística, não é isso? Em seguida... Não, primeiro eu fui imigrante. Ah, é? É. Então conta pra gente um pouquinho. Primeira vez quando eu tinha 18 anos, eu emigrei para o Canadá, fui trabalhar no Canadá durante 1 ano e meio, fui trabalhar lá, quando eu tinha 18 anos. E sempre tive vontade de fazer coisas diferentes, tá? Entendi. E fazer empreendedorismo sempre foi uma coisa que me atraiu muito, tá? Nunca gostei de ficar burocraticamente sentado numa cadeira, o que muitas vezes a gente é obrigado a fazer, né? Mas faz parte. Mas eu prefiro mais o lado de pensar, interpretar, ver o que a gente pode fazer de diferente. Você, nessa área da comunicação, você começou pela via do impresso, né? Através da Tribuna de Petrópolis, não é verdade? A verdade é o seguinte, a Tribuna de Petrópolis é um jornal que esse ano ela está fazendo 112 anos. 112 anos. 112, ela é de 1902, né? 9 de outubro de 1902. E quando eu me formei, logo depois, eu fui para o Canadá, morei lá um tempo, depois vim para o Brasil, estudei economia aqui na nossa Universidade Católica de Petrópolis, na UCP, né? Você deve ser da turma talvez de 77, 78? Eu entrei, exatamente, você não é mole, não, matemático, né? Eu entrei em 76. Exato. Em 76 eu estudei economia. Eu entrei em 74, entrei um pouquinho antes. Tá. E aí eu me formei... 79, 80, não é 80. Isso? Quando foi em 78, o meu pai pediu para eu dar uma administrada, como eu era estudante de economia e administração, que é uma coisa muito ligada, né? Que eu fosse administrar a tribuna para ver como é que estava indo a Tribuna de Petrópolis. Bom, fui e até hoje eu estou lá, não consegui mais sair. Que coisa, né? É uma coisa que a tinta me atraiu muito, a tinta, o papel, a impressão, notícia, toda essa parte de imprensa, que nem você. É uma coisa que dizem que na imprensa você tem 2 tipos de pessoas. As que entram no primeiro dia e vão embora logo, não conseguem ficar meia hora. É verdade. E aquelas que ficam mais de meio século, ou daí para frente. E no seu caso também, eu acompanhei alguma coisa na tribuna, você sempre fez investimentos pesados na modernização do jornal, não é? Sempre eu achei que a cidade merecia uma coisa melhor.
E o jornal, quando eu assumi, o jornal tinha um equipamento um pouco obsoleto, para não dizer muito obsoleto, tinha um equipamento obsoleto, e eu comecei a investir nessa área. O jornal era impresso numa máquina que fazia 1.300 cópias por hora, ou seja, você... Devia ser uma rotoplana, alguma coisa assim, não, né? Não, é isso, uma máquina plana, 1.350 impressões por hora, e 2 páginas. Depois você tinha que virar o papel e imprimir mais do outro lado. E aí o jornal depois disso era todo dobrado manualmente. Bom, em 1900, isso foi, aí a gente começou a comprar algumas máquinas. Começamos a trabalhar com maquinário offset, isso já na década, no começo da década, bom, desculpa, no fim da década de 70, né? E o grande sonho de todo jornal do interior é você ter uma rotativa. Só que na época a rotativa é uma coisa que era um sonho muito distante, né? Era uma coisa que eu via assim, sabe? Todo mundo falava em quem? Heisenberg, um nome? Heidelberg, né? São as planas. São as planas. E algumas rotativas também, quando são rotativas comerciais. Mas as máquinas rotativas de jornais antigamente eram todas americanas. Quando foi do ano de 82, nós conseguimos comprar a nossa rotativa. E por incrível que pareça, funciona até hoje. É mesmo, né? É o nosso backup. Você deve ter mão de obra especializada para manter isso funcionando, né? Porque é difícil. Sim. O ajuste da máquina, às vezes uma mudança de tipo de papel, não deve ser muito fácil, não. Aquela história, você é engenheiro, né? Você é engenheiro. Você sabe que de repente um projeto de engenharia, quando dá certo, dura muitos anos. É o caso, por exemplo, do Thomas Edison e das lâmpadas. Verdade. Esse ano parece que vão tirar algumas lâmpadas, mas é uma invenção que você está falando de 114 ou 120 anos. E até hoje essa lâmpada funciona, vão ser retiradas do mercado. Circulação. Por que eu estou falando da lâmpada? Porque o projeto das máquinas rotativas não evoluiu muito desde uns 80 ou 90 anos. E são máquinas praticamente perfeitas. Entendi. As máquinas de jornal, elas foram construídas por um engenheiro americano, que esse projeto é copiado no mundo inteiro até hoje. Claro, com as modernizações que tem hoje. Adicionaram-se eletrônica, né? Detecção de papel, aquela coisa toda. Mas o básico é o mesmo. Entendi. Completamente diferente quando você fala, por exemplo, em televisão, ou quando você fala em rádio, ou quando você fala em impressão de máquina plana, onde nós também trabalhamos com uma gráfica que só faz impressão de qualidade. Você também tem a Suma Uma também, né? Isso mesmo. Você parece que essa área de parque gráfico você domina completamente. Faz qualquer tipo de impresso, qualquer tipo de encomenda, você menos papel moeda, esse eu não consigo. Bom, mas esse seria ótimo, né? Seria ótimo, né? Seria ótimo, mas não, graças a Deus a gente não faz. A gente faz só uma certa linha de trabalho, né? Focados em cima. Por que a gráfica Suma Uma surgiu? O jornal, ele estava indo muito bem, em 1990 por aí, estava indo muito bem, e a gente notava que nos fins de semana ele precisava de um algo a mais, de um caderno com mais qualidade. A nossa máquina rotativa, essa que a gente comprou, ela não era colorida, nós não conseguimos imprimir a cores. E a gente detectou no mercado, através de pesquisas qualitativas, que Petrópolis estava precisando de um produto de melhor qualidade a nível de revista. Foi onde surgiu a gráfica Suma Uma. Compramos uma máquina pequenininha de segunda mão da editora brasileira, a Ebal, a mesma máquina que imprimia as nossas histórias em quadrinhos de antigamente, do Pernalonga, Floribert. E daí a coisa foi em frente. E as gráficas são completamente diferentes do jornal. As gráficas evoluem, as máquinas gráficas evoluem muito rapidamente. As dos jornais são máquinas hoje mais estabilizadas. Em função de definição de impressão, quantidade de cores, qualidade da impressão, a gráfica vai muito mais rápido, né? Vai, é uma evolução. Você compra uma máquina hoje e quando ela chega no Brasil, que essas máquinas ou vêm da Alemanha ou vêm do Japão.
as planas. Os chineses ainda não se envolveram com esse assunto de impressão não, né? Não, já se envolveram, mas são horríveis. É mesmo? Não, né? não presta, não vale a pena, diferentemente do que outros setores. É verdade, Mas eletrônica, áudio, vídeo. Até carro, você pega carros chineses, são excelentes. Você pega, por exemplo, esse Chery, né? Chery. Eu tenho um amigo meu que tem um carro desse, você anda com ele, assim, quilômetros e quilômetros, é uma maravilha. São econômicos, bem acabados, né? Bem acabados, né? Mas voltando sobre as máquinas japonesas e alemãs, as máquinas rotativas deixaram de ser feitas nos Estados Unidos. Sim. E passaram a ser feitas não na China, mas serem feitas na Índia. Olha. Então hoje, depois dessa máquina primeira que a gente comprou, americana, que está lá até hoje ela é uma máquina de backup. Às vezes a gente imprime o nosso classificado nela, quando tem muita demanda de serviço, a gente passa toda a impressão que é em preto, de uma cor só, preto e branco. Uhum. Agora, a máquina colorida nossa hoje, ela é da Índia. Que coisa, tem hein? máquinas extraordinárias. E manutenção fácil, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, baseado naquele projeto antigo. Entendi. Diferentemente do Brasil, que infelizmente o Brasil não evoluiu em termos de mecânica nem nada, nós tivemos um retrocesso, né? Porque sempre houve aquela cultura de você só aceitar coisas que eram internalizadas, né? Hoje no Brasil a gente ficou muito para trás, enquanto que a China foi para frente e a Índia é o lugar que faz essas máquinas todas. Entendi. Aqui com relação ainda à comunicação, vamos sair lá. Um pouquinho de frente. Vamos. Você partiu direto para um outro veículo que deve ter te apaixonado também, que foi o rádio, não é verdade? Foi. Você foi para a Rádio Imperial de Petrópolis na época, não é isso? Fomos para a Rádio Imperial AM. Era uma rádio que era do Sistema Globo e em 1985. Não sei se você lembra, eu até tentei na mesma época, a gente tentou negociar com a Globo também. Foi. Mas parece que você muito agilmente foi na frente e conseguiu comprar a rádio ainda na época do Paulo César. Não sei se você lembra disso. Paulo César, isso mesmo, também tinha qual era o nome do Cid Camargo. Cid Camargo, essa turma toda aí. Exatamente. Que são os formadores dos grandes nomes hoje dos grandes nomes. Microfone, mas está tudo certo. Esse pessoal todo é que conseguiu arquitetar isso que a gente vê do rádio hoje, né? Exatamente, é o que a gente vê no rádio hoje, no FM. Nós tivemos, quando a gente conseguiu, junto com o Dr. Rogério Marinho, a gente comprou a Rádio Imperial, que eles se desfizeram de algumas rádios, nós ficamos com a Rádio Imperial. As rádios de pequeno porte, em mercados menores, não tinham mais interesse, né? Os militares, eles disseram que as rádios só podiam ter uma ou duas, ou três, ou cinco, você não podia ter um monopólio de rádio. Então eles tiveram algumas, claro, eles fizeram empresas dentro do pool de empresas deles, e outras empresas, quer dizer, outras rádios eles disseram, vamos desfazer. Uma delas foi aqui, outra foi em Volta Redonda. Barra do Piraí, se eu não me engano. Barra do Piraí. Barra do Piraí. E aí nós compramos a Rádio Imperial. Ficamos com ela durante 7 anos. Foi uma experiência boa, não foi? Eu diria que toda experiência na vida é boa. O rádio AM ele tem um gosto todo particular, não é verdade? A rádio para nós, em termos de comunicação, o AM é uma coisa muito difícil. A rádio AM é que nem o dono da empresa da rádio AM, ele tem que ser o locutor, ele tem que ser o radialista, ele tem que polivalente, né? E eu nunca tive muito essa queda de chegar e fazer programa, entrevistar gente. Não, nunca foi minha praia. Então o que acontece? A rádio, ela precisava de muita coisa ao vivo. E não era o modelo que a gente queria. A gente queria uma coisa mais FM. Graças a Deus, anos depois, saiu uma concorrência de rádio. Sim. Que foi da rádio, um canal que abriu em Petrópolis, né? E esse canal nós perdemos a primeira, nós perdemos ele. Eu lembro disso. Foi o outro canal, 91.1, que é a Rádio Musical. A Rádio Musical. Exatamente.
que era do Diário de Petrópolis. Isso. Tá? Essa rádio foi eles que ganharam e 6 meses depois houve uma outra concorrência. E aí, felizmente, nós fomos agraciados com a Rádio Tribuna FM. Mas eu acho que foi muito bom para ambos, né? Foi, eu acho que foi ótimo. Para o Paulo Antônio, do Diário de Petrópolis, foi uma ótima experiência. Pena que ele não continuou com ela, podia ter, acho que as pessoas têm que se regionalizar e cada vez mais a gente tem que pensar globalmente, mas agir localmente. Eu acho que você está coberto de razão. Esse é um dos motivos pelos quais a gente luta com a TV local aí. Eu acho que é muito importante a TV local. Você está de parabéns, Marcos. Eu acho que a tua televisão, como as outras televisões petropolitanas, elas devem ser realçadas, valorizadas por todo mundo, tanto pelos ouvintes quanto pelo comércio, por tudo. Porque a gente que está do lado de dentro, a gente sabe o esforço que é. Eu imagino que você não deve apanhar com isso aí. Eu apanho muito. Mas vamos voltar para o Francisco. Desculpa, eu não vou te entrevistar, não. Você que está me entrevistando. Não, mas você, já notei que você é bom nisso. Quem dera. Vamos voltar para o Francisco, dono da Rádio Tribuna. Como é que começou a história da Tribuna? A gente sabe que você ganhou a concessão, a Rádio Tribuna, você ganhou a concessão e você se encantou por essa modalidade ou você já conhecia e resolveu apostar as fichas na Rádio Tribuna? Olha, resolvi apostar as fichas porque eu via que a Rádio Imperial era um negócio que empatava mas eu via a decadência da onda média, como vem até hoje. Hoje a onda média basicamente são rádios de entidades religiosas, né? Verdade. E a gente não queria entrar numa dessa, de você chegar e alugar tempo para a igreja. Entendi. Porque muita rádio onda média hoje faz isso. E principalmente também porque você é católico, né? Também. Então, a tendência é a gente sempre pensar naquilo que é mais caro a gente, mais próximo, não é verdade? É verdade. E o que acontece? Com a Rádio Tribuna FM, nós partimos para fazer uma rádio que foi até muito comentada. A nossa rádio era como se fosse a sucessora da maldita FM, da Fluminense FM. Sim. Era uma rádio que tinha um sucesso muito grande a nível, por exemplo, páginas da revista Veja. A revista Veja, que não é muito de falar de outros órgãos de comunicação, ou o próprio jornal Globo, tinha o Globo Fanzine, fazia uma entrevista com o nosso locutor. Por quê? Porque nossa rádio tinha um formato completamente diferente. Era um formato voltado para o rock contemporâneo, música brasileira, coisa que não era uma rádio comercial. E principalmente pela sua formação, estudando fora do Brasil, conhecendo o rock and roll do mundo inteiro, sendo apreciador do rock, a gente no início a gente sempre faz isso, né? A gente faz um rádio voltado para aquilo que a gente gosta. Pois nós depois ajusta. Tocávamos de tudo. A gente tocava desde, de repente, Johann Sebastian Bach misturado com Pink Floyd, Jethro Tull, essas coisas todas, né? Bom, a rádio ia muito bem de ouvinte, mas pessimamente comercialmente. E aí eu comecei a ver que certos sonhos a gente tem que aterrissar. É isso. Uma coisa é o que a gente gosta, outra coisa é o que vende, né? Então eu mudei a rádio, fizemos uma mudança para fazer uma rádio mais... comercial, né? Comercial. A rádio hoje é comercial, mas tem ainda alguns programas de rock, de jazz, de blues, isso continua. A rádio tem um programa de rock bacana, né? Tem. Como é que é o nome? Baú do Som. Baú do Som. E tem um outro também que começa com a música, eu acho que não sei se é do Jethro Tull, começa com rock pesadão também. Era apresentado pelo Mário, se eu não me engano, há muito tempo Isso há muito tempo. Aquilo era o que a gente foi transformando a rádio aos poucos. Mas não podia chegar um dia ser rock e o dia seguinte tocar comercial. Então a gente foi aos poucos. Criou uma personalidade, né? A rádio, hoje ela tem uma característica de adulto contemporâneo, vamos dizer assim, toca rock and roll, ou é mais voltada para adulto contemporâneo, ou ela tem vários horários com personalidade? Tem vários horários, a gente tem vários horários, tudo dentro de um canal só. Por exemplo, se alguém quiser um programa de música clássica lá dentro, não é a nossa praia. Entendi. Nós não vamos fazer, entende? Tem muita gente que diz, por que vocês não fazem música clássica? Porque não segue
É que nem quando você entra numa estrada, você não pode andar na contramão, você pode andar na pista lateral mais devagar. Entendi. Ou na pista central mais rápido. Mas você nunca pode andar na contramão. Então você botar um programa completamente diferente aí no meio, seria uma contradição e você criaria um choque aí que você não identificaria. A rádio não teria uma identidade. E tentando atender a todo mundo, acaba atendendo mal todo mundo, né? A criançada gosta de passar aqui, adoro. mas isso faz parte. Faz parte, isso é bom. Eu soube também que você hoje tem como um dos seus engenheiros uma grande figura que é o Mário, filho do comandante Djalma Ferreira. Pois é, o Ele é que te atende. Para mim é um dos melhores. É um dos melhores, ele é excelente e graças a ele a gente conseguiu galgar, porque quando você tem rádio, você passa por... É como se você estivesse no exército, você está com um soldado. São vários níveis. Tem vários níveis, depois vira sargento, depois vira coronel, tenente, depois coronel, depois general finalmente, né? E no nosso caso, o coronel Brito nos ajudou muito a subir a nossa potência, a área de alcance, exatamente. Né? Então hoje você atende Zona Oeste do Rio, Zona Norte do Rio, isso. Centro do Rio, atinge quase todo o Grande Rio. Olha, a gente atinge mais no Niterói, tá? Zona Oeste a gente atinge bem, Zona Sul a gente não, Centro do Rio de Janeiro a gente pega. Agora, a Zona Sul, infelizmente, que é onde está o filé, a gente não atinge por causa da serra que tem lá. Tem uma serra muito grande lá, onde tem o Pão de Açúcar e tem o Pão de Açúcar não, onde tem o Corcovado. Eu acho que Niterói a gente tem uma audiência excelente. O próprio Sumaré ali atrapalha. O Sumaré, exatamente, eu não estava lembrando, é o Sumaré. Né? Mas a Baixada Fluminense a gente atinge muito bem. Eu sei que eu vou ao Rio, ligo aqui em cima na tribuna, vou o tempo todo. Que bom. Né? Isso tá bem acompanhado então. Sem dúvida nenhuma. Vocês conseguiram fazer uma coisa muito importante na minha humilde opinião, que eu também sou do rádio há muitos anos. Vocês conseguiram fazer uma rádio que é uma rádio companheira, né? Para diversas faixas etárias, para diversos gostos, né? Perfeito. Achei isso muito interessante. Temos feito o possível para atender quase todos aí, tá? E a gente saindo do rádio agora, vamos falar na sua nova paixão. Eu tenho observado que você vem já há alguns anos investindo pesadamente na indústria cervejeira. Certo. Eu vi a primeira instalação sua em direção lá onde houve aquele problema de enchente lá embaixo, Vale do Cuiabá, né? Parece que você teve um prejuízo violento ali, né? Com a entrada das águas. Duas vezes. Mas não deixando essa peteca cair e investiu violentamente. Conta um pouquinho pra gente como você está e aonde você está hoje. Perfeito. O que acontece? Numa dessas um filho meu filho mais velho, ele foi estudar nos Estados Unidos, numa época, e aí eu ia lá visitar ele de vez em quando. E eu sempre, toda vez que eu chegava na cidade onde ele estava estudando, uma cidade pequena, dessa cidade americana de 100 mil habitantes, nos Estados Unidos é uma cidade grande, mas ele morava numa cidade ao lado de 20 mil habitantes, ligada a essa cidade de 100 mil habitantes. E toda vez que eu ia lá, eu via eu sempre gostei muito de cerveja, por causa do meu pai, minha avó era tcheca, da República Tcheca, né? E meu pai sempre bebeu muita cerveja, sempre gostou muito de cerveja. E aí toda vez que eu ia aos Estados Unidos, eu via cada vez mais uma cerveja nova, uma cervejaria nova. Eu falei, poxa, isso é um negócio legal, poxa. Deve ser uma coisa interessante, poxa. Eu gostava muito de cerveja e comecei a pensar no assunto. Meu filho estudou 1 ano e meio, 2 anos lá nos Estados Unidos, né? E eu fui olhando, fui pegando catálogo. Como é que funcionava, Como é que funcionava. E aí, com o tempo, eu comecei a ver como é que era o mercado aqui. O mercado aqui, basta a gente ver na época, hoje ele é um mercado muito mais pulverizado. Mas na época que eu via, eu só via, por exemplo, só 2 ou 3 cervejas que tinham no mercado. O resto não se falava de mais nada.
Mas existia sempre um movimento muito por baixo que estava falando em novas experiências, novas cervejas, pessoas que estavam querendo provar algum produto diferente. Eu falei, poxa, coisa interessante, vamos pensar nisso. Petrópolis, você tem uma cidade cervejeira por causa da colonização petropolitana, né? O que acontece? Eu comecei a analisar custos disso. Mas a nível de curiosidade, eu pensei até em comprar umas panelas de cerveja, que nem nossos colegas aqui que tem uma barraca ótima eles aqui fazem atrás cerveja artesanal, né? Da Serva, né? Da Associação de Cervejeiros Artesanais de Petrópolis, né? Eles se inspiraram, eu acho que na sua atividade, né? Não, isso aí não. Eles já vêm há mais tempo, já? Não, isso já vem há muito tempo. Isso é uma tendência mundial. Só que isso invadiu muito o Brasil nos últimos 4 ou 5 anos, tá? Essa coisa de todo mundo fazer cerveja. Pequena produção artesanal, né? Pequena produção artesanal, e você tem produtos excelentes aí no mercado. Você encontra as melhores coisas, você pode ter coisas muito boas e experiências. São pessoas ousadas, muito mais do que uma cervejaria grande, do que uma cervejaria média. Isso existe também na Europa e nos Estados Unidos? Essa tendência existe, né? Se você for, por exemplo, na Irlanda ou na Escócia, aí você vai ficar louco, porque praticamente toda rua tem uma cervejaria, todo bar faz a sua cerveja. E eles fazem cervejas baseadas em vários cereais diferentes, sabores? Não, basicamente é em cima de malte. Tá? Cima de malte mesmo. As boas cervejarias fazem com malte. As grandes cervejarias multinacionais, aí já é uma outra coisa. Base de milho, né? É a base de milho, de arroz, a base de outras coisas, tá? E voltando ao nosso caso aqui, a gente pensou então em criar uma pequena cervejaria. Uma cervejaria para produzir pouca coisa, 7 mil litros por mês no máximo. Então a panela de cozimento nossa era de 400 litros. Nesse volume de produção ela já se paga tranquilamente? Não. Não, né? Não. Quer dizer, se paga se você for o cervejeiro, for o motorista, for distribuidor. Não com essa estrutura empresarial que a gente tem, com esses tributos altos, com tudo. Não, isso aí é uma maravilha. O Brasil é o país do tributo, aqui a gente trabalha para o governo, para pagar a conta para o governo federal, né? Aliás, eu tenho até que agradecer que hoje saiu uma lei reduzindo o ICM das cervejarias artesanais. Isso aí é mesmo? O nosso governador conseguiu isso pra gente. Teve alguém que participou além do governador ou foi empenho pessoal do governador? Foi empenho dele e olha, eu falei muito com um deputado da cidade, que é o Bernardo Rossi, e ele, vamos dizer, é um dos pais da criança, tá? Entendi. Claro, eu fiquei também no pé dele. Isso aí é seguindo o exemplo do que já acontece em Santa Catarina e no Paraná, que tem redução de ICM. Entendi. E aí ficava no ouvido do Bernardo Rossi, dizia, Bernardo, você precisa olhar esse negócio, me ajuda nesse negócio, os outros estados estão fazendo. E o Bernardo foi, e nós conseguimos. E hoje é dia 3 de julho, foi publicado hoje no Diário Oficial essa redução. Iniciativa interessante. Isso é uma coisa que ajuda. Quantos Mas os outros impostos continuam, os federais... Comendo direto, aí. Né? Quantos empregos você hoje tem na cervejaria? Só na cervejaria? Cervejaria devemos ter, não é muita coisa não, uns 20 pessoas, 15, entre 18 e 20, por aí. Mas é bastante gente, bastante gente. Entre motorista, estou falando de cervejeiro, tem cervejeiro, ajudante cervejeiro, tem uma série de pessoas, mas é bastante. Mas aí tem um motorista, tem um vendedor e vai por aí afora. Tem o pessoal... É uma cadeia, né? É uma cadeia de pessoas, né? Tá. E você pretende ir mais fundo ainda nesse negócio? Porque eu não bebo, mas todo mundo que entende diz que a cerveja é um espetáculo. Basta você ir lá do outro lado e ver o movimento. Se a nossa cerveja não fosse boa, não tinha tanta gente na porta. Ninguém vai beber exclusivamente pelos teus lindos olhos azuis, né? Não vai não, pô. Vai beber porque é bom. Tá? Você ouve as pessoas para dar um toquezinho ou outro, ou você tem um cervejeiro que é especializado e ele tem já aquilo na cabeça? Basicamente, a primeira fórmula dessa cerveja foi feita por um alemão lá de São Paulo, que tem uma micro cervejaria, que vendeu parte do nosso equipamento inicial. Sim. O pequenininho, da sala de 7.400 litros.
Foi ele que foi o intermediário. E quando a gente comprou, já vinha num pacote. Você falando numa cervejaria 7.400 litros, até pra gente hoje, é um volume muito pequeno. Você hoje produz alguma coisa da ordem de quê? Já está em 60, 70 mil por mês. Hoje já é sustentável? Já é autossustentável. Beleza, tá? Bacana. Agora, essas pequenas cervejarias, desculpa, o que você estava falando? Não, se ela já é sustentável com esse volume de vendas aí que você falou. Sim, a partir de uns 18, 20 mil litros ela começa a ficar sustentável. Entendi. Porém, a partir daí você começa a ter um custo de marketing muito alto. Você tem todo um outro lado de distribuição. As ramificações do negócio vão crescendo, né? E a concorrência é uma concorrência muito dura. Beleza. Vamos fazer um pequeno intervalo para a gente entrar com os comerciais. A gente volta em 3 minutinhos. Sim, vamos falar da concorrência dura. Vamos lá. Pessoal, a gente volta em 3 minutos. Vocês estão gostando? Fiquem com a gente aí. Em 3 minutos nós voltamos. Tchau, tchau. Vamos lá. Menos de 1% da água existente na Terra é própria para consumo e a vida de todos nós depende da água. Use a água com consciência. Não desperdice. Mude alguns hábitos. No banho, enquanto se ensaboa, e ao escovar os dentes, mantenha a torneira fechada. Para limpar a calçada, use a vassoura. Verifique se há vazamentos em sua casa. Comece hoje mesmo. Preservar a vida é responsabilidade de todos. Uso consciente da água. Uma campanha de águas do Imperador. Fiquei encantada. Tem que responder. Voltando? Não. Imagina começar a live. Pode voltar com a gente aqui. Voltando com Abrindo o Jogo. Vamos lá. Vamos lá falar da concorrência. Como é que você, com uma vendagem em torno de 70 mil litros mensais, já autossustentável, qual é a sua política em relação aos grandes conglomerados, né? Porque agora nós temos aí a Ambev magnífica, né? Muito grande,
comprou, acho que algumas empresas nos Estados Unidos, parece que comprou a Anheuser-Busch. E como é que você, que é um estrategista, é bom administrador, como é que você vê o futuro do teu negócio nessa briga de cachorro grande? Olha, é uma pergunta quase capciosa tua. Se fosse de uma pessoa que eu não conhecesse, eu ia falar, tá esquisito. Mas eu vou te responder, tá? Quando você fala dessas grandes empresas que nem a Ambev, tá? Ou você fala da cervejaria Petrópolis, da Heineken, tem algumas empresas que você pode dizer que são admiráveis e que são bons parceiros, mesmo você sendo pequeno. Mesmo sendo concorrente até, exatamente, né? São excelentes, grandes parceiros. Jogam com regras. Jogam com regras limpas. Claras. Agora, tem outros que eu não gosto de dar nome, que são extremamente carniceiros e que é muito difícil. E o que acontece? A nossa teoria é o seguinte, cada um tem o seu tamanho. Se a gente quiser medir força com quem tem um banco por trás, é praticamente impossível. Vai perder, né? Vai perder. Agora, se você tiver um trabalho em que você tem um bom atendimento, um atendimento pessoal, se você tiver um produto, não vou usar o termo diferenciado, mas um produto personalizado, porque a gente faz a nossa cerveja, nós estamos fazendo cerveja para outras cervejarias dentro da nossa cervejaria. É verdade? É verdade, nós temos mais 3 clientes que fazem cerveja com a gente. Que bacana, e que estão no mercado. Olha. Tá? Então todos nós nos ajudamos, que nem a serva se ajuda, ajuda a gente. Aí também tem uma coisa, né, Francisco? Ninguém é maluco de te subempreitar alguma coisa que você não tem uma excelente qualidade. Exatamente. O pessoal está carimbando a tua qualidade. Tanto não é isso? Tá, e tanto que se você pegar o rótulo de algumas cervejas, aí você vai ver que está lá, produzido e envasado por Imperial Premium Beer. Não é o nosso produto, é produto terceiro, tá? Entendi. É produtos que até o nosso cervejeiro, que é nosso cervejeiro trabalhou durante 40 anos numa... É o Farinha? É o Farinha. O Farinha é excelente pessoa. E ele, quando ele olhou esses produtos novos, ele levou até um pequeno susto. Não, isso aqui eu acho meio difícil. Entendi. Tá? Porque é uma pessoa hoje com 74 anos. O que acontece? Foi muito bom essa união para a gente com outras empresas, com essas outras pequenas empresas, de produzir esses produtos diferenciados, que é um mercado completamente diferente. Existe intercâmbio de informações? Muito. Por né? exemplo, em Blumenau, em abril, teve uma feira de cerveja. Tá? Nessa feira de cerveja, você tinha lá aproximadamente 40 fabricantes bons de cerveja. Olha. Porque aqui no estado do Rio você não tem grandes fabricantes, grandes pequenos fabricantes. Entendi. Tem 1 ou 2 ou 3. Que alcance mais ou menos esse teu volume aí de 70 mil, por aí, né? Tem poucos assim. Agora, quando você vai no sul, por exemplo, você vai a Santa Catarina, você vai a Blumenau, vai a Pomerode e outras cidades por lá, Porto Alegre mesmo, no Rio Grande do Sul, existe uma infinidade de cervejas lá. A questão da cultura também, né? Da cultura e da aceitação. Entendi. A aceitação, o grande problema é o seguinte, aliás, até uma equação que eu não estou entendendo. Quando você chega nessa feira aqui, você vê que aqui tem alguns produtos de cerveja, tem o nosso, e você vê que a gente está tendo uma aceitação excelente. Então isso é mais uma coisa que é um estímulo para a gente, que a gente está no caminho certo. Está te dando um balizamento, exatamente, né? A gente só precisa entrar mais em sintonia com esse público. E talvez... Isso é uma coisa que muitas vezes você tem aí no meio do caminho o dono do bar. Entendi. E às vezes é uma pessoa que pode ser um complicador. Entendi o que você quer dizer, ele tem o poder de comprar seu ou comprar do outro. E às vezes o convencimento de outro fabricante é algo que de repente entra dinheiro, entra uma série de coisas aí, dinheiro, entra... Outros produtos de bonificação, né? Aquele letreiro que ele precisa nós fazemos reformar. cerveja, nós não temos banco e nós fazemos cerveja, nós não damos cadeira, nós não damos mesa, nós não fazemos nada, a gente faz um bom produto, é o que interessa pra gente. No seu caso, eu acho que essa referência popular, né, que a gente está tendo aí em função desse consumo que a gente está vendo aqui, já é um grande balizador. Talvez
você vai ter que entrar naquela fase em que vai ter que ir para o marketing agora, né? Achar um marketing que seja propício para o seu produto. Claro, é o marketing que hoje se chama marketing de emboscada, o marketing talibã, que é o que a gente funciona. Entendi. Como dizem, tem um ditado que sapato grande não mata barata na esquina. Então a gente tem que ser pequenininho, muitas vezes ser pequenininho é ótimo. Sapato grande não faz isso. Você chamou de marketing de emboscada, né? Por exemplo, é o que os pequenos patrocinadores fazem com a Copa do Mundo, né? Na hora que está a transmissão. Olha, por exemplo, Copa do Mundo, não adianta você chegar, você vê até as outras grandes aí, nem se meteram nisso. Entendi. Tá, você só tem uma que ficou no ar. As outras simplesmente tiraram o time de campo. Então o que essas empresas vão fazer? Não é o nosso caso. As empresas estão esperando passar esse momento para fazer um outro tipo de ataque. Ação promocional, né? É, uma outra ação promocional. Não é o nosso caso não, a gente não trabalha esse nível não. O nosso nível é um contato, falar com o Marcos Falcone, falar com a Meilin, falar com as pessoas aí. Isso aí não tem marketing que ganhe isso, de você fazer o contato. Não é o boca a boca, mas é o contato interpessoal, né? Automaticamente. É o caso da tua televisão. Aí você começa a crescer, vamos dizer, hipoteticamente a cervejaria começa a crescer. Aí o dono da cervejaria não fala mais com o Marcos Falcone. Entendi. E aí começa a haver um distanciamento que é muito perigoso. Ou seja, ou é bom você ser muito grande, ou é bom você ser pequeno. Médio, eu acho complicado. Você fica numa zona de perigo, não é isso? Fica numa zona de perigo muito grande. Porque as ações, às vezes, que você toma não são nem apropriadas nem para um grande negócio, nem para um pequeno Exatamente. negócio. Entendi. Outra coisa que eu acho que é muito importante também, além dos empregos que você gera, a manutenção que o seu negócio tem que ter, pessoas especializadas. Você deve ter um controle violento da tua matéria-prima, não é isso? Você deve ter gente para controlar a qualidade da água, os insumos que você compra. Você tem alguém especializado para fazer isso? Temos. Quando a gente estava... Nós tivemos 2 inundações e a cervejaria saiu do Vale do Cuiabá e veio aqui para Petrópolis. Perdeu muito produto, né? Perdemos tudo, jogamos fora tudo também. Tudo que a gente tinha de produto foi tudo descartado, as garrafas foram descartáveis, a cerveja, tudo descartável. Que não havia condição de nada. É um negócio que... Prejuízo violento, então. Bem grande, bem grande. Foi ali, balançou a roseira. Dá uma tristeza, não dá? Deu vontade de dizer, olha, não vale a pena continuar. Vou parar. Mas, por sorte... Nós encontramos um lugar excelente. Nós viemos para o bairro mais alemão de Petrópolis, que é o bairro da Mosela. E hoje a gente está instalado lá com água própria, tem alguma água que vem da prefeitura, mas a água da nossa cerveja é uma água própria. É poço artesiano, alguma coisa assim? Poço. Artesiano. E quanto ao controle de qualidade, a gente compra de matéria-prima de boa qualidade, com bons fornecedores, e o Farinha é uma referência quase nacional a nível de qualidade. Que, através do conhecimento dele, sim, faz esse controle de qualidade, né? Através do conhecimento dele, a gente tem acordo com 2 laboratórios que fazem testes, além da Águas do Imperador aqui de Petrópolis, que faz toda a parte de tratamento do nosso esgoto. É feito através da Águas do Imperador e a parte de análise de água, tudo com Águas do Imperador. Eles são muito parceiros mesmo. O Márcio é uma pessoa bacana pra caramba, fora né? de sério, fora de sério. Além da água, dos insumos, você também tem que ter a parte industrial de engarrafamento, limpeza das garrafas, a garantia que a garrafa ela vai incólume para receber o seu produto. De vez em quando a gente vê alguém que encontra uma barata dentro da garrafa de Coca-Cola, um negócio assim, a gente sabe que tem muita coisa que é feita para tirar dinheiro e tal, né? É quase impossível que isso aconteça, né? Uma barata dentro de uma garrafa da Coca-Cola é impossível. Impossível, não, né? Isso aí é armação. Não existe essa chance. De uma cervejaria que nem a nossa, também é muito difícil. Eu estou te falando porque nós não temos controle eletrônico. Entendi. Mas nós temos controle visual e a nossa máquina. Por que a Coca-Cola precisa do eletrônico? Ela engarrafa a 70 mil latinhas por hora e 120 mil garrafas por hora. Uma máquina. Eu não estou falando de uma, são várias máquinas. A nossa máquina engarrafa 1.600 por hora.
tá? Já é uma máquina muito rápida. E você com 1.600 por hora, você está ali, eu tenho pessoas fiscalizando o tempo todo. Nós temos um controle de qualidade muito bom. A nossa máquina engarrafadora é uma cópia de uma máquina grande, de uma grande cervejaria, que são feitas para pequenas cervejarias na Europa. Na Alemanha tem muita cervejaria do nosso porte. Você deve ter corrido a Europa inteira, deve ter ido a vários lugares para saber o que seria a melhor compra, a melhor escolha, né? Curiosamente, a gente ia comprar o equipamento na República Tcheca. Olha. Tá? Estava quase fechado e por acaso, por um azar do destino, por uma sorte do destino, vamos botar assim. Sorte sua, azar do vendedor tcheco, né? O tcheco foi embora. Eu fui pegar uma bolsa, é uma coisa até curiosa, eu fui pegar uma bolsa para carregar algumas coisas dentro do stand do maior fabricante de máquinas de engarrafar, que é a Kroner do Brasil. E eu peguei uma bolsa lá e o cara perguntou, para que você quer a bolsa? Eu falei, não, para botar os prospectos. Aí ele falou, me dá um cartão teu. Eu peguei, eu dei e fui embora, nem falei nada, pô. Porque são máquinas, a menor máquina desse fabricante é 30 mil por hora. Jesus. Então para nós investimento é uma loucura. Violento, né? Moral da história, chego aqui no Brasil, passa 2 meses, já quase fechando com o pessoal da República Tcheca, e aparece o pessoal da Kroner dizendo, olha, nós estamos querendo comprar o equipamento, quer dizer, vender o equipamento para vocês para fazer uma planta piloto no Brasil. E vocês foram escolhidos. E aí a gente montou com esse equipamento, que é o que funciona até hoje. Não basta ter recurso, tem que ter um pouco de estrela também, né, Francisco? Olha, ali foi estrela, porque apanhar aquela sacola lá dentro foi a estrela, porque senão eu nunca teria perguntado para eles. E manutenção também fácil, tudo tranquilo? Com eles. Não, porque essa empresa tem, a vantagem dela é que ela tem o representante no Brasil. Ela fabrica partes das máquinas mundiais, são feitas aqui no Brasil. Naquela tendência de se fazer as partes mais rústicas aqui no Brasil e as sofisticadas já vêm prontas, né? A parte eletrônica vem de fora, agora toda a parte de esteiras, pés, tudo isso é tudo feito aqui. As esteiras que levam as garrafas. E agora uma coisa que estava passando aqui na minha cabeça, né? Com essa produção, você deve vender alguma coisa para fora também. São 70 mil litros mês. Certo. Você já está atendendo gente fora da cidade de Petrópolis, já? Rio Olha, de Janeiro. A gente vende bem no Rio de Janeiro, tá? A gente está vendendo muito bem no Rio. A gente não pode reclamar do Rio de Janeiro, está em bons supermercados. Supermercado de qualidade, tá? Delicatessen. Delicatessen, isso aí. Bons restaurantes, bons bares também, tá? Existe uma cultura cervejeira no Rio muito grande, tá? E as pessoas nós queremos já entrar pedindo, em São Paulo, né? mas São Paulo já é um mercado mais restrito. As pessoas já entram pedindo, né? Oi? Já entram pedindo já cerveja. Aqui? Não, estou dizendo lá no Rio que a cultura cervejeira é mais refinada. Não, é fácil o pedido, o pessoal liga pedindo, é fácil, a gente só faz manutenção de vendas para o Rio. Claro, sempre tem uma concorrência ou outra, mas isso faz parte do mercado. A parte mais difícil da cerveja não é vender garrafa, é vender chopp. O chopp é uma coisa que é disputada com técnicas que muitas vezes não são muito recomendáveis. Entendi. Você hoje fabrica chopp também? Também. Então a gente tem alguns clientes no Rio de Janeiro de chopp, tá? Mas são clientes que a gente escolhe a dedo. E esse volume de 70 mil é entre cerveja e chopp, A né? maioria é garrafa. A maioria é garrafa. Vamos botar quase 55 mil litros de garrafas, tá? Que vem dar umas 180 mil garrafas mais ou menos por mês. E o restante é chopp. E o chopp, você falou que existe essa técnica assim não muito recomendável de venda, porque é o grosso do faturamento dos concorrentes, seria por causa disso? Não, é uma questão de marketing. É como se fosse o ponto de referência. Muitas vezes o chopp não dá tanto dinheiro, mas existe uma cultura em volta do chopp, de uma agressividade muito grande, que a gente não vê isso, por exemplo. Se você chegar num restaurante que tem chopp, ele só vai ter um chopp. Seja da marca que for, inclusive o nosso. É monopolizado, então, monopólio. Entre aspas. Ninguém né? quer ter 2 chopp. Agora a cerveja, você pode ter 10 marcas, 15, 20. Entendi. Não existe assim uma
é como dizer, é uma proibição das outras cervejarias de você ter cerveja. Não tem Não esse é problema. regra, né? Não, é o regra. chopp que é complicado. Entendi. E você Tá. pretende daqui para frente investir mais na produção de chopp ou da cerveja? Ou Só de vai cerveja. crescer tudo junto? Não, cerveja. Cerveja. Chopp a gente só faz para festas, eventos, coisas assim. Entendi. E o cliente que quiser, a gente aceita, mas a gente não corre muito atrás, não. Certo. A cerveja na tua compreensão é a cereja do bolo, né? Na tua operação. Olha, o chopp dá mais lucro, Entendi. mas ele dá mais lucro pelo seguinte, você não tem que engarrafar, você não tem que casco, você não tem rótulo. Entendi. O transporte de um barril de 50 litros, você bota num carro qualquer, 50 litros em garrafas. É menos frágil, né? Não quebra, né? Mais ou menos umas 140 garrafas, não sei de cabeça assim, me foge o número, mas você tem que ter o envelope, a caixinha de six-pack, você tem que ter a plastificação, é outro mundo, é muito mais caro o chopp, por isso que existe também essa vontade muito grande de monopolizar esse mercado. Como é que você vê o investimento pesado que o pessoal faz das grandes cervejarias nesse marketing ligado a mulheres, a sucesso, levando um paralelo com o que a indústria do cigarro fazia também, né? Certo. Aquela coisa, o cara para ser bem sucedido ele tem que fumar, tem que beber. Eu vejo em função da sua própria criação que você tem essa coisa mais como uma tradição de família, né? Sim, do que sim. qualquer outra coisa. E você acha que tem uma vantagem sobre as grandes cervejas, né? Sobre os grandes fabricantes, porque isso na sua cabeça, pelo que a gente conversou, isso é mais um ideal do que qualquer outra coisa, né? Olha, começou como não diria uma brincadeira, mas virou uma coisa que passou a ser um ideal e hoje é um negócio. Que Tá. bacana, né? É E super você legal. estabelece um paralelo para um bom negócio dar certo, ele tem que se transformar no ideal. Não, olha, muitas vezes eu acho que o dinheiro é uma coisa que ajuda muito e traz até felicidade, mas não é tudo. Tá? Eu acho que quando você fala em cerveja, existem coisas muito mais lucrativas, mas muito mais chatas de fazer, que eu não gostaria de fazer. Entendi. Então eu acho que a verdade é que a gente tem que ser feliz nessa vida. Não adianta você chegar e fazer uma coisa Por obrigação, né? Por obrigação, você transformar numa pessoa aí escravizada do teu tempo, Eu, sei lá, eu não acho... A gente só tem uma vida, né? Você participa do processo de experiência, por exemplo. O Farinha fez lá uma nova... Não é mistura que se fala, fez uma nova tiragem lá de um chopp diferente. Ele te mais chama com minha para mulher. experimentar, pra tudo. Chama. O pessoal acredita que eu tenho bom... Eu sei definir bem os paladares, mas quem leva mais a cervejaria é a minha mulher. Muito mais que eu. Atrás de uma pessoa empreendedora e de sucesso tem que ter uma mulher para ajudar também, tem que ter. Se não é ela, aquilo não andaria tão bem, pô. Você me apresentou a dona Rita. Oi? Pessoal, você me apresentou a A dona Rita, outro isso aí. dia, e todo mundo diz que ela segura o negócio, parece com mão de ferro. É isso mesmo? Muito mais que eu, pô. Eu até para beber chopp na barraca aqui eu tenho que pedir licença quase, Que coisa, hein? Mas tem que ser, senão tem que ser. Ela me pareceu ser uma pessoa muito dinâmica, né? Ela é super dinâmica. Pena que ela não está aqui com a gente hoje. Tá em casa. Não, é aquela coisa, né? Ela Alguém tá tem que supervisionar a coisa toda, né? Exatamente. Vocês estão casados há quantos anos? Nós somos casados desde 82. É muito tempo, Tá. né? Bastante Vocês tempo. têm quantos filhos? Eu tenho um do meu primeiro casamento, Francisco Teodoro, e do casamento com a Rita eu tenho dois, que é o Gabriel, que está com 24 anos, e a Manuela, que tem 18 anos. E eles pretendem seguir esse caminho também empresarial dos pais? Olha, o Gabriel está estudando Direito e a Manuela vai estudar Comunicação. Mas eles estão, por exemplo, agora mesmo eles estão ajudando aí a gente nessa feira aqui, eles estão trabalhando junto com a gente aí. A Manuela, que estuda comunicação, eu acho que ela tinha que enveredar por essa máquina de fazer doido que a gente tem aí, não é? Também, isso aí é uma cachaça, ela trabalha nas férias, ela vem trabalhar com a gente. Que bacana, lá hein? no jornal. Ela está cursando em qual a escola? Que ela Na tá SPM, no Rio de Janeiro. cursando?
Quer dizer, está cursando não, vai entrar agora, tá? Escola Superior de Propaganda. Já o Gabriel estuda aqui em Petrópolis, na UCP. Que bacana, hein? É. Você também pretende que eles tenham o mesmo caminho que você teve, né? Ir para fora, ou para fazer uma pós-graduação, ou para desenvolver uma visão um pouco mais ampla sobre essas coisas. É bom fazer um né? estágio fora, mesmo dentro da profissão também. O Gabriel foi fazer um estágio em Portugal, estudou, ele ficou na Universidade Livre do Porto durante 1 ano estudando lá e voltou, tudo num convênio com a Universidade Católica de Petrópolis. Isso abre um horizonte muito bom. As pessoas não têm esse conhecimento, mas como a gente já se conhece há Olha, muito tempo, eu sei que você foi alfabetizado em francês. Ah, oui. E depois é que foi alfabetizado em português. Ah, sim. E você é italiano, né? Não, eu na realidade, o francês que eu aprendi, eu tenho que todos os dias rezar para Madame Yolande Thévenet. Pô, e quem não teve aula com ela, né? E para Mademoiselle Monique. Eu fui até a parte... Madame Thévenet morava, inclusive, ali no Bosque do Imperador, ali numa casa, tinha perto do museu. Fabulosa. Fabulosa ela. Você também, eu sei que você fala inglês, fala espanhol em função das suas ligações com as famílias, tanto na França como na Espanha. Quem está do lado de fora vê o homem que é empresário como se ele fosse um bicho-papão. Eles esquecem que mesmo naquele coração de empresário, né, tem sempre um carinho e um amor pelas pessoas que trabalham com ele. A coisa não é tão fria como todo mundo pensa, não é, Francisco? É verdade. Hoje a gente tenta levar uma empresa como uma grande família. Se você notar e você começar a fazer as contas, a gente às vezes fica mais tempo dentro da empresa do que dentro de casa. Falo isso. Então você tem que transformar a tua empresa numa casa. Tentar fazer isso, pelo menos. Pelo menos que as pessoas entendam. Que entendam isso. Né? Isso aí é um negócio que eu acho que eu tento, sabe? Eu acho que as coisas ficam, claro, em momentos de alegria e tem momentos de tristeza, isso faz parte. Mas a gente tenta sempre levar as pessoas para um lado familiar, do trabalho. Pensamos bem parecido. Tem que ser. Você sabe que nós começamos essa entrevista há 1 hora atrás, já se foi 1 hora. Já tem 1 hora? Você acredita nisso? nisso? Meu Deus, eu falei que em 10 minutos eu não conseguia falar tudo, hein? Quem tem história para contar, meu amigo, é só uma questão de... Não, é só ser bem entrevistado. Oportunidade para começar. Tudo bem. Queria te agradecer muito essa oportunidade que você me deu de te trazer aqui. Eu sei que você não gosta disso. Eu já venho insistindo há um tempão para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Você me pegou pelo pé, mas pelo jeito eu gostei. Você é um ótimo entrevistador. Parabéns. Eu queria apertar sua mão aqui num gesto cordial aqui de aceitação por essa sua boa vontade de ter ficado com a gente aqui esse tempo todo. Obrigado mesmo. Eu te convido agora a tomar um chopp, eu não sei se você bebe. Não, eu não bebo, mas eu vou te acompanhar lá tranquilamente, porque o produto é de muito boa qualidade. Muito obrigado. Valeu mesmo. Para vocês de casa, eu não costumo falar mentira. Disse para vocês que o nosso entrevistado seria um entrevistado de ponta, e é isso que vocês viram. Uma pessoa que dá empregos em Petrópolis, já provavelmente mais de uma centena de pessoas, arrisca a própria fortuna nesses empreendimentos, e é disso que nós precisamos: emprego, credibilidade e gente que modifique a nossa cidade em direção ao futuro. Uma grande noite para vocês, uma boa tarde para quem estiver vendo a gente nas reprises, e a gente vai se ver muitas vezes durante essa semana. Um grande abraço e queiram-me bem. Tchau, tchau. Muito obrigado, hein? Obrigado mesmo aí pela entrevista. Valeu.